Fala, meu amigo, beleza? Robson abriu aqui de novo para falar agora sobre o Santos Futebol Clube na temporada de 2025. Temporada essa que preocupa muita gente, né? O Santos, lembrando a vocês, né, em 2024, ele voltou da Série B para a Série A, a primeira vez que tinha caído foi em 2023, disputou a Série B em 24 e em 25 ele retorna para o Campeonato Brasileiro, para a Série A, né? E para o Santos isso foi algo muito ruim, porque o Santos era um dos poucos que nunca tinham caído e agora tem o seu rival São Paulo e o Flamengo como os únicos que não caíram ainda. E o Santos passou por um momento difícil na temporada 2024, de reconstrução, em altos e baixos, conseguiu se manter ali, né, conseguindo se manter no G4 da Série B, mas não com um futebol agradável, né? A expectativa de quando um grande cai para a Série B e principalmente com poder aquisitivo maior, com uma história tão grande quanto o Santos, é que esse time consiga retornar para a Série A com um futebol agradável, com um futebol, como o pessoal diz, né, deitando sobre os outros aí, no sentido de jogando muito bem, né, arrebentando sobre os outros, porém não foi o que nós vimos no Santos, do técnico Fábio Carille na ocasião. E o Santos ele voltou com algumas desconfianças, porém uma esperança se acendeu no Santos, e essa esperança é chamada de Neymar Júnior. Neymar Júnior voltou depois de uma longa negociação, saiu do time árabe, do Al Hilal, e voltou para o Santos, criando-se uma expectativa muito grande, embora também uma desconfiança muito grande, pois o Neymar voltou, saindo do mundo árabe, voltando para o Brasil, exatamente porque ele não conseguia atuar devido a algumas lesões que ele teve, né, ao longo desse período. Mas mesmo assim, a gente ouvia muita gente dizer, né, Neymar, com uma perna só, vai jogar, vai deitar no futebol brasileiro, vai arrebentar, e aquilo tudo. Só que não é bem assim. Porque o condicionamento físico, né, não depende só do talento dele para ele deitar. Depende do condicionamento físico. Depende do foco, que aí depende da cabeça, de estar bem psicologicamente falando, né? Por quanto tem uma sequência de lesões, às vezes tu pega algumas desconfianças. Mas não foi nem bem isso que nós notamos no futebol do Neymar no Santos, não. Ele voltou a jogar, o que é natural de alguém que se lesiona na lesão do que o Neymar teve, e fica muito tempo parado. Quando volta, é ter pequenas lesões musculares. E o Neymar teve algumas lesões, sim, musculares. E depois teve uma outra lesão, e uma outra lesão, e aí acabou não dando continuidade. Neymar, na volta ao Santos, se não me engano, eu não peguei os dados aqui, pode ter jogado 7 partidas. Acho que foi isso. 7 ou 8 partidas, por aí. Não chegou a 10 partidas o Neymar. Ele teve 3 gols, 3 assistências. E assim, e com tudo isso, apesar do Neymar nessas condições, se não fosse o Neymar, o Santos, principalmente no Campeonato Paulista, não teria conseguido se classificar nem para a semifinal. Mas o Neymar em campo, com, sei lá, 50% da sua condição física, fez uma diferença enorme no time do Santos. E aí a gente já começa a analisar, né, a situação do time do Santos em relação a elenco. Se o Neymar nessas condições foi tão importante, é porque o elenco do Santos talvez não passe a confiança que deveria passar. E aí a gente tem, né, na zaga do Santos o Gil, o Luan Pérez, que voltou e também não está desempenhando esse grande futebol. Você tem o goleiro que era do Grêmio, o Brazão, né, que veio para jogar no Grêmio, para jogar no Santos, perdão, como um dos goleiros. E, enfim, outros jogadores que não conseguiram desempenhar um bom futebol, um elenco aquém da história do Santos, da qualidade que se esperava do Santos. Tivemos saída de outros jogadores, como Juliano, né, que foi importante no final da temporada, chegada de outros como Zé Gabriel, que veio do Palmeiras, o Tiquinho Soares chegou nessa temporada também para ajudar a equipe do Santos, né, um grande jogador que fez boa temporada lá no Botafogo, boas temporadas passadas, né? David Washington voltando da Europa também, como emprestado do Chelsea. Gabriel Veron, aí já tinha o Guilherme, que foi importante na temporada passada. O Rolézer também chegou, né, um atacante muito bom. O Soteldo voltou. Só que esse time não está dando encaixe. Esse time não está dando liga, esse time do Santos.
tiveram uma situação de troca de treinador, né? No início era o Caixinha, Pedro Caixinha, que não jogou bem, não comandou bem o Santos, o time não desempenhava um bom futebol. Caixinha saiu, o Santos ficou um tempo, 2 ou 3 rodadas com Kleber Xavier, com César Sampaio como interino, e depois veio agora o Kleber Xavier, auxiliar do Tite, e aliás veio a comissão técnica do Tite, sem o Tite, né, para assumir o time do Santos. E o Santos é preocupante, porque o Santos no Campeonato Brasileiro, no dia que estou gravando esse vídeo aqui, ele está na zona de rebaixamento, ele é o penúltimo colocado, estou gravando aqui no dia 15 de maio, ele é o penúltimo colocado do Campeonato Brasileiro. Ele, na Copa do Brasil, em casa, ele empatou com o CRB, vai disputar o jogo da volta para ver se avança de fase, né, na terceira fase da Copa do Brasil. Em casa, na Vila, empatou. Teve um jogo grande agora no Campeonato Brasileiro, onde o Santos jogou no Allianz Parque, bateu o recorde de público do Santos na temporada, uma série de situações, mas não saiu do empate contra o Ceará. Então, assim, tá muito séria a situação do Santos. Muito grave a situação do Santos. O Santos precisa melhorar e muita coisa. Lógico, sem o Neymar é uma coisa. Mas o Santos, óbvio que quem tem o Neymar no elenco tem que contar com o Neymar, pensando jogando dentro de campo. Só que enquanto ele não joga dentro de campo, treinadores, os jogadores têm que achar outra solução. Não dá para ficar esperando, não, vamos esperar o Neymar voltar que tudo vai voltar ao normal. Primeiro que isso não é garantia de que o Neymar vai voltar 100%, vai voltar arrebentando, não é garantia. É importante o Santos conseguir achar uma forma de jogar, dar tranquilidade ao treinador agora para achar os 11 melhores jogadores para colocar em campo, mas sobre tudo isso é necessário contratar. Porque algumas peças que eu trouxe aqui, o Rolês era bom jogador, Tiquinho, mas Tiquinho já é um jogador com uma idade mais avançada, a zaga do Santos tem o Gil, um jogador mais idade avançada também, as laterais do Santos não passam confiança, é importante ter outros jogadores ali na criação. O Pituca, até esse momento da temporada, não está jogando bola, precisava estar jogando melhor. É um jogador que já mostrou seu futebol, já mostrou que tem talento, mas no momento não está bem. Santos precisa melhorar, porque ele é um dos postulantes nesse momento a cair para a segunda divisão. Robson, falta muita coisa ainda, muitas rodadas. Nós passamos de 8 rodadas só. Beleza, concordo contigo nessa situação. Só que o Santos, na 9ª rodada, tem um clássico já contra o Corinthians. Isso eu estou falando antes da parada do Mundial de Clubes, tá? E depois tem um jogo contra o Vitória no Barradão, fora de casa, que também não é jogo fácil. E depois recebe o Botafogo na Vila Belmiro, o atual campeão brasileiro. E aí fecha, antes da parada aí para o Mundial de Clubes, joga contra o Fortaleza no Castelão. E o Santos, até esse momento, com 8 rodadas, tem 5 pontos apenas. Precisa melhorar muita coisa. O Santos fez 7 gols, tomou 10, saldo de -3. Isso é muita coisa para o Santos, para a história do Santos. O Santos precisa melhorar. E aí, quais são os grandes problemas? Não pode depender só do Neymar, o Santos. Precisa ter um sistema mais organizado, precisa ter melhores jogadores. E a situação política do Santos também é complicada, como de muitos times brasileiros, né? Situação política do Santos. Muitas dívidas, muitas coisas precisando se organizar administrativamente falando. Então, o Santos precisa de socorro. A torcida já começou a perder a paciência, invadir CT, pichar muro, uma série de coisas que particularmente não ajuda, mas que bota uma pressão maior ainda no Santos. E você concorda comigo? Qual é a sua opinião sobre o Santos Futebol Clube? Concorda que o Santos precisa melhorar? Ou o Santos com o Neymar voltando já vai tudo voltar ao normal? Deixe sua opinião aqui no nosso canal, se inscreva, ativa o sininho também, que vai ser muito importante. Me siga também na outra rede social, @RobsonSSAbreu, que lá a gente posta tudo o que a gente faz aqui. E vai ser muito importante você estar com a gente, estar firme conosco aí, nos acompanhando, nos ajudando a crescer esse canal aqui que transmitimos tanto opinião como esportes também. Valeu? Muito obrigado pela sua paciência. Fique comigo nas próximas postagens. Até logo. Eu fui! Tchau, tchau.